E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Vamos começar hoje com notícias do Taifu. Sim, tá? Porque agora não tem escapatória. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque antes ele poderia ter mudado a trajetória dele aqui, mas ele não mudou. Então ele, no dia 2, tá? Ao meio-dia, ele vai começar a adentrar a ilha principal do Japão. Então, se você mora nessas regiões aqui, sugiro que já comece a fazer seu estoque de água, tá? Seu estoque de comida perecível, deixar sua sacolinha de emergência já pronta, porque se você tiver que correr, não dá tempo de arrumar. Então, por quê? Ele já está com 996 hectopascais, ele está ganhando força, desculpa, ele está perdendo força, porque quanto maior isso aqui, mais fraco ele fica. Quanto menor esses números aqui, mais forte ele fica. Então ele está ganhando. Ele ganhou força, desculpa, perdeu força em relação ao último vídeo. Tá. Mas de qualquer maneira ele ganhou velocidade também, porque no último vídeo ele estava a 20 km por hora, agora ele já aumentou sua velocidade, 35. Isso é bom, isso é bom. Tá? Porque quando ele começar a adentrar no Japão, ele vai ficar menos tempo nos lugares. Diferentemente do último que passou arrebentando ali, ele estava bem lento, então ele ficava bem, como é que se diz assim, ele ficava mais tempo nos lugares. Era até ruim para mim que estava fazendo, como é que fala, a cobertura desse Taifu, porque eu mostrava a previsão e mostrava a previsão da meteorologia. Aí daqui a pouco não andou o tanto que a meteorologia falava. Então eu tinha que atualizar de forma mais rápida, porque ele estava lento. Então ele não estava acompanhando o trajeto que a meteorologia estava mostrando. E nisso estava trazendo mais problemas. Tá? Mas de qualquer maneira, ó, já fica de olho aqui que ele já vai entrar. Aqui foi aquela região onde deu aquele terremoto que eles falaram que era o prelúdio lá do terremoto do Nankai-Chug. Então vai entrar por aqui e já vai adentrar. Não dá para esse mapa não é dinâmico, ele não altera, tá? Mas já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Então a partir do dia 2 ao meio-dia ele já vai começar a adentrar, tá? Então fique atento. Atualizações feitas, tá? Em relação ao Taifu. Vamos lá. 4 materinhas para você, tá? Para você já ficar bem atento. O lucro da Panasonic caiu. Tá? Índice de produção industrial deu uma subidinha, mas é aquela velha malandragem marota que eu já venho explicando para você aqui em relação ao que o governo japonês está fazendo. É muita malandragem, mas vida que se segue. Continuando aqui. Vocês lembram que eu havia relatado que ia ter uma reunião do Banco do Japão, do BOJ? Pois é, ele teve, e eu vou trazer isso para você aqui agora. Japonês, resumindo, o que deu? Nada. Simples. Eu não precisava nem noticiar, como é que se fala assim? Eu não precisava nem falar nada. Eu falava assim, ó, não teve nada, tá? Mas eu vou trazer isso para você porque vai que tem alguma informação aí que seja pertinente, tá? E geralmente sempre tem. E a última matéria, essa daqui é preocupante, porque isso aqui rege o quê? O futuro do país. Número de alunos do ensino fundamental e médio que não frequentam a escola atinge um recorde de 340 mil, aumentando pelo 11º ano consecutivo. Então já são 11 anos que a molecada não está indo para a escola. Está aumentando o número de crianças analfabetas no Japão. Ou analfabetos funcionais. Então já dá para você sacar por A mais B que o futuro do país não vai ser legal. Por que disso? Porque quanto mais crianças, como é que se fala assim, alfabetizadas, não posso falar educadas, porque educação vem de casa. E muitos pais confundem isso, alfabetização com educação. Tá? Vamos deixar as coisas muito bem claras, muito bem divididas. Nesse caso aqui é alfabetização. Tá? Então, quanto mais crianças alfabetizadas no país, menos a chance do governo passar a perna nesse povo, porque esse povo já tem uma certa inteligência. Então já consegue pensar por si só por um certo tanto. Segundo, quanto mais
pessoas alfabetizadas, mas pessoas pensantes, então a chance de alguém descobrir algo novo, tentar algo novo, montar um negócio novo é maior. Então você vê que esses países que têm uma alta taxa de inovação, alta taxa de empreendedorismo, dá uma olhada no nível de alfabetização do país. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Então isso influencia pra caramba. Tá? Pra caramba também. Mas vida que se segue. Tá? Então vamos começar aqui a queda na Panasonic. Queda no lucro da Panasonic. Já falei por que disso? Porque foi uma queda muito acentuada. O que isso quer dizer? Que hoje a Panasonic tem problemas que antigamente ela não tinha. Da mesma forma que o Japão cresceu muito na época que ele não tinha grandes concorrentes. E é isso que eu quero mostrar para você, que concorrência vai ter na vida de todo mundo, problemas vai ter na vida de todo mundo, então é importante o quê? Você começar a fazer alguma coisa por si. Você vai ter que se renovar, porque senão você vai ficar cada vez mais para trás. E você viu o que aconteceu com a FUNAI, que eu trouxe aqui, tá? Aquela empresa japonesa. Antes que alguém fala da FUNAI no Brasil, não tem nada a ver, tá? O negócio é aqui, tá? Você viu que fábricas grandes estão quebrando porque não estavam inovando, ficaram mais do mesmo. Então, se nós, na nossa vida, você e eu, ficarmos mais no mesmo, não inovarmos, não tentarmos dar uma mudada, nós vamos ficar para trás. Tá? E nisso o tempo, como é que fala assim? O tempo não perdoa. Ele vem igual um rolo compressor, ele passa por cima. Por que você acha que antigamente que eu falo assim, tempos atrás, pessoas que tinham muito dinheiro hoje estão, como é que se fala, com a corda no pescoço ou decretaram falência? Um grande exemplo disso, vários atores da Globo. Eu falo isso porque são notícias que estão aparecendo ultimamente, que eram atores que ganharam muito dinheiro, aqueles que tiveram cabeça estão bem na vida, aqueles que viveram de ostentação hoje estão amargando. Você vê que o último que apareceu foi o Mário Gomes, que foi despejado. Ele falou, eu chorei pra caramba. Sim, mas na época que você trabalhava e ganhava muito dinheiro, que você ostentou pra cacete, você sorria. Só que você teve cabeça. E aí? Tá? Eu comprei uma mansão. Beleza. Show de bola. A mansão tá te dando dinheiro? Não. Então não reclame. E é isso que eu tento falar para as pessoas. Tento passar para as pessoas aqui no canal. Você vai ter que fazer alguma coisa para você ter uma renda. Não dependa só de INSS, porque a coisa está ficando complicada. Mas vamos lá, olha só. O lucro final da Panasonic Holdings, nos 6 meses de abril a setembro deste ano, foi de 189, bilhões de ienes, em comparação com o ano passado, devido ao aumento nos custos para a instalação de uma fábrica de baterias EVs, em comparação ao mesmo período. Olha o tamanho da queda, 34%. 34% na lucratividade de uma empresa é muito grande, é muita coisa. Então o que vai acontecer agora? Tá? Falando em questão de investimentos para investidores, etc. As ações da Panasonic vai despencar. Elas vão despencar, que elas vão despencar forte agora. Isso é bom, pra caramba. Para quem é investidor, isso é... Agora é a hora que vocês vão ver a ação da Panasonic despencar, que agora é a hora que você vai comprar ações da Panasonic e guardar. Porque isso vai valorizar? Vai. Porque você viu que eles falaram que eles vão criar uma fábrica nova de bateria para EVs. Então você vê que é investimento. Da mesma forma que tem muitos, como é que se fala assim, muitas pessoas que vivem de, como é que se fala, de renda no caso assim, de juros de empresas. De tempos em tempos, dependendo, aquela empresa que ela investiu, ela paga menos dividendos. Já falei, mas o que é dividendos? Eu já coloquei o que é dividendos lá no canal do TikTok. Se você tiver alguma dúvida, pesquisa no YouTube ou entra lá no meu canalzinho do TikTok e dá uma olhada lá porque tem um vídeo falando sobre dividendos.
Então os dividendos dessa empresa pode cair um certo tempo, mas ela fez investimentos, que isso aí vai valorizar a empresa. E nisso os investimentos futuramente vão aumentar. Então você vê que tem tudo, é uma parte cíclica de altos e baixos. Então vale a pena, dependendo da situação, muito. Só que leva-se tempo, não é da noite para o dia. Tá? Continuando aqui. A Panasonic Holdings anunciou os resultados financeiros de 6 meses do grupo do período de abril a setembro, com vendas aumentando em 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado, para 4.251,3 bilhões de ienes, com o lucro final diminuindo 34,5% para 1.889 bilhões de ienes. Então você vê que entre lucro e lucro final dá diferença. É aquela velha história da parte operacional do lucro final. É o que eu tento sempre explicar aqui, tá? Para as pessoas terem noção. Porque às vezes ela fala assim, ué, se aumentou a venda, teve um grande ganho de 4 mil, por que caiu para 1.889? Por causa dessa diferença do operacional para o lucro final. E é isso que as pessoas têm que se atentar. Por isso que tem muito balanço que as empresas soltam, que se as pessoas não souberem interpretar, dá ruim. Tá? Embora as vendas de baterias de armazenamento para os data centers, olha a palavra de novo, data centers. Você vê que já é o terceiro vídeo que eu venho trazendo, batendo em cima dos data centers. Então você vê que os data centers ultimamente é a bola da vez. Tá? Por isso que eu falo para você que se você ler, ficar tentado no mercado e pegar certas palavras-chave e acompanhar certos ritmos de palavras-chave, já dá para você ter uma ideia de tendência que está acontecendo agora e um futuro próximo. Embora as vendas de baterias de armazenamento para os data centers tenham sido fortes devido à disseminação de eletrodomésticos japoneses, mas o que tem a ver eletrodomésticos? É aqueles eletrodomésticos inteligentes. Você vê que tem geladeiras ligadas à internet, luzes e uma série de coisas que já são ligadas à internet ou ao Wi-Fi. Tá? Então que a pessoa não precisa fazer grandes comandos. Ela fala assim, luz, a luz, puff, acende. Tá? E assim vai. Então tem muita casa sendo modernizada que dá para comprar as pecinhas avulsas, tanto que essas pecinhas avulsas vendem até no AliExpress. Tá? E você ir modernizando sua casa. Você não precisa arrebentar a casa inteira para fazer uma casa inteligente. Não, você vai comprando aos poucos e vai colocando em cada cômodo quando você quiser. É bacana? Pô, pra caramba. Tá? Eu não sei como é que tá a parte eletrônica no Brasil, etc. Aqui no Japão a parte eletrônica tá meia boca, né? Como é que se fala assim? Meia boca que eu falo assim, não está tendo grandes inovações, tá? Mas se você parar para ver os produtos chineses, eles nessa parte eles estão inovando pra caramba. Tanto que tem empresas, né, igual a Xiaomi e outras, que a maioria dos produtos dela, independente de ser telefone, ar-condicionados, umidificadores e outros, já tem todos os aplicativos para ir acompanhando no celular, para você ligar, desligar, fazer acompanhamento de umidade, etc. Tudo no celular. Tá? Então praticamente o celular da pessoa está virando uma central ali. Entre aspas, uma central de quase data center. Tá? Porque se você integrar tudo num aparelho só, já sabe que você vai ter informações de dados. Aquilo ali é o famoso esse data que eles falam são dados, tá? Centro de dados, data centers. Então seu celular vai se transformar em um. Mas para isso também você precisa ter dependendo da situação, você vai ter que começar a ter uma casa inteligente também, tá? Para como é que se fala? Me fugiu a palavra. Não é automatizar, como é que se fala assim? Para deixar as coisas mais simples possível, tá? Me fugiu a palavra, me desculpe. Mas tem esse tipo de coisa também. Então vale a pena, dependendo da situação, vale, tá? Aí muita gente vai falar assim, mas é frescurinha, sim, pode ser frescurinha, mas é aquela frescurinha, como é que se fala assim, que te deixa com um psicológico bacana. E, para quem não sabe, depressão é uma doença psicológica. Então, se você tem um psicológico bacana, sua chance de ficar depressivo ou outras coisas é muito menor. Né? Por que não fazer um mimo para você também? Uma vez ou outra, não vejo problema. O problema é
fazer muito e viver de ostentação e não ter grana para você fazer investimentos. Aí o problema é maior. Tá? Mas vamos lá. Continuando aqui. Embora as vendas de baterias de armazenamento para os data centers tenham sido forte devido à disseminação de eletrodomésticos e à geração de inteligência artificial no Japão, além do aumento dos custos da abertura da fábrica no Japão e nos Estados Unidos, então você vê que são duas fábricas, né, para um negócio de bateria para EVs, as vendas de LCD caíram no último ano. Então você vê que diminuiu a venda de LCDs. Os lucros diminuíram devido à devolução do imposto de impostos já pré-pagos devidos à dissolução de uma subsidiária que estava envolvida na fabricação de displays, o que foi uma reação grande ao aumento dos lucros. Então o que aconteceu? Tinha uma fábrica subsidiária que eles desfizeram dessa fábrica. Em contrapartida, eles estão construindo duas fábricas. Então, para quem tem, como é que se fala assim, ações da Panasonic, se ela pagar dividendos, eu não sei se ela paga, tá? Porque eu não invisto na Panasonic. Se ela pagar, ela vai pagar menos agora. Só que se ela não pagar, as ações, a valorização das ações vão dar uma caída. Mas na hora que essas duas, como é que se fala assim, fábricas da Panasonic forem inauguradas, isso vai bombar. Então agora é um bom momento para comprar ações da Panasonic? Sim, pra caramba. Tá? No caso, para quem faz investimentos, claro. A procura global de veículos elétricos é lenta, mas no Japão a Panasonic está acelerando a colaboração com fabricantes de automóveis Subaru e Mazda para construir fábricas de baterias e fornecer componentes essenciais para os veículos elétricos. Estamos planejando expandir nossa capacidade de produção no Japão no futuro. Isso é bom, pô, pra caramba. O cara tá falando o que ele vai fazer. Então, para investidores, isso é ótimo. Porque ele já sabe que a fábrica ela tem um norte. Diferentemente de fábricas que geralmente estão perdidas, igual o Banco do Japão. Eu vou trazer isso para você. O Banco do Japão está perdido, ele não tem norte. Tá? Isso é ruim, pô, pra caramba. Isso gera, como é que se fala assim, uma ampla gama de especulações desnecessárias no mercado. E a hora que acaba desregulando todo o mercado. É aquilo que eu falo. O mercado de ações, a precificação, não existe algo que fala assim, não, é assim, é assado. Não. É puramente psicológico. Então, se vier 2, 3 pessoas colocando assim aumentos de preços nas coisas, e as outras pessoas, as outras empresas, no caso, acatarem aquilo, é aquilo que é. Por isso que tem a Fair Trade, né, o FTC. Né? No caso do Japão, tem o JFTC, né? O Fair Trade Commission. Então, o Fair Trade Commission ele vai tentar regular isso para outros players, só que é aquela velha história. Mas quando começa a polarizar muito, começa a politizar muito, o que seria um mercado justo passa a ser um mercado de interesses. Aí a coisa fica feia. É igual o que está acontecendo aqui no Japão. O que seria um mercado justo, ele está se tornando um mercado de interesse para o governo japonês. Não para os investidores, não para as pequenas e médias empresas, não. É para o governo japonês. Então a coisa já está saindo do controle. Tá? Por quê? Olha só. Índice de produção industrial, eles falaram que subiu 1,4%. Tá? 2020年を100とした指数で 101.1 となり、2ヶ月ぶりに上昇しました。業種別では、自動車工業は台風10号の影響を受けた前の月を 7.1% 上回りました。また、9月に入っても猛暑が続き、家庭向けエアコンの生産が増えた電気情報通信機械工業は 2.2% 上回りました。 Pois é, se você entendeu Nihongo, você viu que o governo japonês ele é muito picareta. Tá? Infelizmente,
não apareceu um governo sério ainda. Infelizmente o governo de Shiba não é um governo sério. Tá? Por quê? É um governo picareta. Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Por causa disso. Olha só. O índice de produção industrial de setembro, que mede a atividade produtiva das empresas, subiu pela primeira vez em 2 meses, devido aos aumentos na produção dos automóveis e aparelhos de ar-condicionado. Quem acompanha o canal deve se lembrar, porque eu já havia falado isso há muito tempo e eu vou falar de novo. O governo japonês, para evitar recessão, declaração de recessão, ele está fazendo esse golpe de sobe 2, desce 2, sobe 2 e desce 2. Então assim, ele nunca vai chegar ao ponto de declarar uma recessão técnica ou recessão declarada. Por quê? Quando ele começa a dar uma queda, que ele vê que aquele negócio ele sobe o ponto. Daqui a pouco ele diminui o ponto. Só que ele inventa as desculpas mais esdrúxulas possíveis. Tá? Mas continua aqui. Segundo o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, o índice de produção industrial de setembro foi de 101,1 numa base de 100, com 1,4% superior em agosto. É o primeiro aumento em 2 meses. Então você vê que cai 2 meses, daqui a pouco sobe 2 meses, cai 2 meses, sobe 2 meses. Tá assim. Tá aquele gráfico de batimento cardíaco. Tá tutu, tutu, tutu. Vai fazer o quê? Então você vê que o governo japonês ele está muito nessa picaretagem, porque ele está tentando ganhar tempo para alguma coisa. O que é? Justificativa que o PIB está uma bosta. Por que disso? Das 10, por indústria, 10 das 15 indústrias registraram um aumento, sendo que a indústria automotiva aumentou 7,1% em agosto, que foi afetado pelo tufão 10. Então você vê que eles estão usando a desculpa do Taifu 10 ainda. Falou assim, e lá caiu porque teve um tufão. Então agora, por causa do tufão, teve um aumento, porque não sei o que. Então você vê que eles estão usando coisas que, já passou. Tá vivendo ano passado. Quem vive de passado, como fala, é museu. Mas você vê que eles se apegam a isso. E se descuidar o próximo relatório, eles ainda vão falar do Taifu. O troço é tenso, pra caramba. À medida que a onda de calor continuou em setembro, a indústria de máquinas elétricas e de comunicação de informação aumentou a produção de aparelhos de ar-condicionado doméstico em 2,2% em comparação com agosto. Por outro lado, espera-se que os planos de produção para as empresas aumentem significativamente em outubro, mas diminuam em novembro. Você viu? Sobe 2, cai 2. Então eles já estão falando para você, vai cair em novembro. Porque eles sabem da própria mutreta que eles estão fazendo. E aí? Tá? Porque como você consegue prever uma queda de produção se você não tem dados futuros, dados estatísticos futuros? Não tem como. Japonês, mas eles têm o dólar. Sim, mas o dólar, o câmbio, ele é diário. Então se acontecer alguma coisa lá nos Estados Unidos, pode ser que despenque de uma vez aqui, como já aconteceu. Aí o que tem que acontecer? Eles têm que, dependendo da situação, eles vão intervir. E nisso, dá para mexer, dá para falar da parte industrial? Não dá. Porque os contratos, dependendo das compras, foram baseados em valores antigos, não nos atuais. Então tem como uma ideia falar, não, vai subir ou vai... Não dá. Se você levar na ideia do Natal, novembro agora, as empresas já têm que estar terminando os pedidos para entrega de dezembro. Então são os últimos pedidos agora que vão ser feitos para entrega de dezembro, no caso de presentes para Natal. Então, a época que tinha que estar bombando o serviço era setembro e outubro, não novembro. Tanto que dependendo, segunda metade de novembro, já começa ondas de demissão, porque já diminui produção em determinados locais. Então, diminuindo a produção, já começa a cortar pessoas para diminuir os gastos laborais. Então já dá para você ter uma ideia que tem muita coisa que é mutreta. Tá? É mutreta mesmo. A não ser que eles
peguem essas pessoas e realoquem essas pessoas na indústria alimentícia, no caso de doces. Porque aqui no Japão, final de ano, fábrica de doce bomba de serviço. Porque o japonês adora comer um doce no inverno. Tá? Então você vê que é a época que mais trabalham fábricas de doces é no inverno aqui no Japão. No verão sempre dá uma queda. E essas pessoas consigam. Tá? Mas ainda assim não vai ter emprego para todo mundo. Porque a fábrica também ela tem um limite. Ela comporta um certo X de pessoas só. E aí? Tá? Mas vamos lá. Então, caso diminua a produção em novembro, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria manteve sua avaliação básica inalterada em para cima e para baixo. Olha a avaliação dos caras. Para cima e para baixo. Isso é avaliação. Sem noção do tamanho, como é que esses caras não estão tendo que fazer na vida? Uma vez que não pode ser otimista quanto ao futuro. Então eles sabem que a parte econômica do Japão está uma bosta. Só que eles falam assim, subiu tanto, porque é para tentar manipular esses números, para não deixar cair numa recessão. Porque, vamos falar a verdade, do jeito que o Japão já anda despencando certas coisas, já era para ter declarado uma recessão técnica há muito tempo. Mas para não ficar feio em relação aos outros países do G7, o Japão tem que fazer alguma coisa para não declarar. Tá? Como é que faz? Não declarar recessão. Só que nisso, continua-se mentira atrás de mentira, no governo aqui sendo desmascarado a todo tempo, e tanto que você vê que a oposição já está fazendo de tudo para tentar aproveitar essa onda para cortar esse partido governista que está lá. Aí entra aquela ideia, vai sair esse partido governista, vai entrar um outro partido que vai ser governista. Tá? Aí aquele partido que era governista, ele não vai virar esquerdista, ele vai virar oposição. Porque tem direita e esquerda na oposição. Pelo amor de Deus. Né? Eu falo assim porque tem pessoas que insistem em falar que aqui no Japão é esquerda. Não é. Porque na oposição tem tanto direita como esquerda na oposição. Então não dá para falar que é tudo esquerdista, pelo amor de Deus. Quem estiver noticiando, pelo amor de Deus, aprenda a noticiar. Veja os fatos como é que eles são. Noticiem os fatos da forma que ele é. Não tenta dar um viés esquerdista ou direitista para o negócio. Noticie da forma que ela é. Estamos no Japão, não é Brasil, pelo amor de Deus. Não tentem manipular a cabeça do povo que está aqui. Cacete. Nossa, esse tipo de coisa me azeda, mas vamos lá. Em relação às perspectivas futuras, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria declarou: as atividades de produção doméstica são afetadas pela produção externa, que iremos monitorar de perto os riscos descendentes, os riscos que estão caindo, tá? Incluindo as condições econômicas da China e dos Estados Unidos, que tem uma grande participação nas exportações do Japão. Então, se eles já avisaram que em novembro vai cair, já deu para você sacar. Então, se você pretende vir para o Japão financiado, sugiro que tome muito cuidado aonde você vai pegar seu contrato de trabalho. Canso de falar as dicas aqui, tá? Então, por favor, cuide-se. Mas, mesma coisa, você que está aqui no Japão também. Quer trocar de emprego? Não há problema. Mas, cuide-se. Já dei várias dicas aqui que nesse vídeo eu não vou dar. Eu quero tentar encurtar o tamanho dos vídeos. Eu esqueci de falar. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa seu like, por favor, tá? Que assim você vai me ajudar muito e vai receber as notificações de vídeo aqui do canal. Vamos lá, agora a coisa fica bacana, é o BOJ, hein? Tá. O Banco do Japão decidiu manter a política atual monetária na sua reunião de política, que foi realizada até o dia 31, ontem. Então, depois que saiu o resultado, agora estou trazendo para você. Manteremos a taxa de juros inalterada. Tá? Então você viu que não mudou nada, por isso que eu falei que no início do vídeo, se eu não quisesse ter falado nada, não precisava. Tá? Encorajaremos as taxas de juros de curto prazo no mercado a permanecer em torno de 0,25. Aí fica aquela especulaçãozinha danada.
Ueda disse repetidamente que tem mais tempo para considerar cuidadosamente os futuros aumentos das taxas de juros, tendo em mente os riscos que cercam o futuro da economia dos Estados Unidos. Porque ainda está naquele rumor. Como os Estados Unidos têm juros altos, ele adquiriu ele adquiriu muitos débitos para pagar. Tem muita gente que no mercado especulando que os Estados Unidos não vai ter dinheiro para pagar esse povo todo. Então tá com risco de recessão, de quebra e etc. Então por isso que tá nesses impasses todos, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Ueda citou a economia dos Estados Unidos como um dos fatores de risco para decidir se deve aumentar as taxas de juros no futuro e afirmou repetidamente em conferência de imprensa e discurso que ele tem muito tempo, indicando sua intenção de reservar tempo para considerar cuidadosamente essa questão. O que isso quer dizer? Que ele não vai fazer nada, que ele não vai alterar a taxa de juros, que ele está pouco se lascando, tá? E que ele não está pensando nisso. Ele está deixando o pau torar. Aí na hora que der uma alta no dólar aqui no Japão a 160 para mais, aí eles vão pensar em fazer alguma coisa. Caso contrário, não. Isso traduzindo em miúdos, tá? O que acontece pro lado de cá. Porque foi assim da outra vez. E é isso que eles estão fazendo de novo. Tanto que o vice-presidente do BOJ ele sabotou, né? Os movimentos que o dólar estava 140 no Japão. Depois que ele falou isso, o troço subiu. Puf, foi quase 145. E depois disso foi só subindo. Hoje está 153. Teve um dia que chegou a 154. E aí? Então você vê que a coisa está legal? Não, não está legal. E a tendência é só piorar. Tá? Porque você vê que o dólar está subindo no Japão, pouco a pouco. E assim vai. Tanto que com isso, com essa parte que teve aqui do BOJ, muito investidor saiu do Japão. Então o que aconteceu? O dólar deu uma caída, o iene subiu um pouco. Aí só que nisso o que acontece? O Japão perdeu um pouco dos investidores. Isso é bom? Isso é horrível. Tá? É aquela velha história. Quanto menos investidor tiver injetando no mercado ali, menos dinheiro para aportes, menos dinheiro para fazer, investimentos tem na empresa. Então as empresas vão ter cada vez menos capitais para poder investir. E nisso, dependendo, vai ter que recorrer ao governo. Então já dá para você sacar por A mais B as diferenças de cada coisa. Tá? Então vamos lá. Na conferência de imprensa sobre a economia americana, Ueda disse: os dados estão melhorando aos poucos e o mercado está gradualmente recuperando a estabilidade. Além disso, as estatísticas econômicas continuaram a ser bastante positivas no último mês. Ele reconheceu que o risco está menor do que nunca. Então ele declarou: se as atuais tendências positivas continuarem, não haverá necessidade de dizer que levaremos tempo para monitorar a situação, no caso, aumentar a taxa de juros. Então, com isso, você já sabe que ele já vai começar a espantar os investidores aqui do Japão. No entanto, só porque os riscos da economia dos Estados Unidos foram significativamente reduzidos, não significa que possamos passar imediatamente para a próxima decisão. Sim. Porque tem aquela velha história também. Da mesma forma que o governo japonês mente, o governo americano pode mentir também. Não estou falando que está mentindo, ele pode mentir. Então, dependendo, se estiver fazendo manipulação de números, chega uma hora que eles não conseguem segurar esses números. E é a hora que a coisa explode. É igual esses aumentos que vai ter agora em dezembro. Aumentos de energia que vão passar a 600 ienes. Eu reportei aqui, está aqui no canal, tem num outro vídeo. Por quê? O governo Kishida, ele deu aquele subsídio, deu aquela mascarada no valor da conta. Tá? Com esse subsídio, ele tirou um pouco, deu um pouco de fôlego para o povo. Só que nisso mascarou o valor. Na hora que tirou o subsídio, o que acontece?
você já sabe, o valor real apareceu, e nisso quem não se preparou vai se lascar de verde e amarelo. Tá? Por isso que nessa parte de manipulação de dados, manipulação de números é muito complicado. Porque na hora que a coisa vem à tona, o estrago aparece. Tá? E geralmente o estrago vem para quem? Para você e para mim. Não é para o governo. O governo só faz aquela cara de paisagem e fala assim, e agora? Entendeu? Ah, eu não sabia. Não tem como falar que não sabia. Tá? Porque eles próprios estão fazendo as ações. Se eles estão fazendo as ações sem saber o que está fazendo, tira todo mundo de lá, porque é todo mundo mentecapto. Tá? O governo, o Ueda disse, vamos parar de nos concentrar especificamente em certos riscos relacionados à economia e voltar à forma normal de fazer política monetária. Então é aquela velha história. Se acontecer alguma coisa nos Estados Unidos, como eles não estão prestando atenção, eles vão alegar desconhecimento. É isso que eu falo. Então eles vão tomar certas decisões que daqui a pouco acontece alguma coisa, daqui a pouco você fala assim, eu não sabia, Gomena sai. E fica com aquela cara de paisagem. É complicado pra caramba. Tá? E planejar examinar vários dados em cada reunião e considerar os aumentos nas taxas de juros. Aí eu vou falar para você. Quantas reuniões o BOJ já fez que ele não falou nada com nada e só passava isso para o público. Falando nada com nada e o povo tinha que aceitar. E aí? Entende? Por isso que eu falo. Mas ele tá um pouco se lascando. Tá? Para a situação toda. E que, como é que se diz? Se cada um não começar a olhar por si, a coisa vai ficar estranha. Agora vamos à última matéria aqui. Essa daqui é o mais preocupante. Tá? Essa parte da economia é preocupante? É preocupante, mas é aquela velha história. Dá para se resolver se cada um tomando sua decisão, como é que fala assim, e fazendo seus movimentos. Ah, eu quero empreender, beleza, começa vendendo alguma coisinha aqui, aumenta. Aí você vai aumentando seu portfólio, daqui a pouco você tem um grande comércio. Isso é bacana? Pô, pra caramba. Tá? Nem todo mundo começou grande, então você pode começar pequenininho e seguir em frente. Da mesma forma, eu gosto de ganhar dinheiro, mas eu gosto de trabalhar. Tá? Eu não gosto de estudar nem nada, eu gosto de trabalhar, pegar no pesado, beleza. Tem gente que vai lá, faz um curso de solda. Solda paga bem pra caramba aqui no Japão. Tá? Eu gosto de cozinhar, não gosto de soldar, gosto de cozinhar. Beleza, vai lá, faz um curso lá com um chefe japonês. Né? Tira a certificação ali que você vai aumentar seu valor de mercado. Tá? Porque é aquela velha história. Quanto mais valor de mercado você tiver, mais caro será a sua hora. E nisso você pode, como é que fala assim? Além de trabalhar num grande hotel, ganhando bem pra caramba, tá? Você vai poder começar a ministrar cursos, palestras e etc. E nisso o seu portfólio para você ganhar dinheiro é muito grande. Tanto que tem muita gente fazendo esse tipo de coisa. E tem muito picareta fazendo esse tipo de coisa também. Porque às vezes você vê a pessoa falando, ela fala e não diz nada. Tá? Mas as pessoas estão lá, olha esse corte, olha esse corte. E o cara tá falando 6 por meia dúzia. Mas é aquela velha história. Só que tem problema. O problema é que tem pessoas que têm a visão tão fechada que aqueles 6 por meia dúzia que o cara tá falando para ela é uma novidade. Esse é o grande problema da situação. Por isso que as pessoas deveriam ler um pouco mais, deveriam se atentar um pouco mais, né? Mas, como é que se fala assim? Por mais que eu fale esse tipo de coisa, isso só depende de cada um, né? Eu não posso pegar da mãozinha de cada um. Filho, vamos lá. Larga um pouquinho o celular, vamos ler um pouquinho. Tem um livrinho ali que é bacana, show de bola. Não dá, tá? Então, né? Ou para de assistir o desenho, né? Para de assistir o anime, vai assistir um documentário para você enriquecer mais o seu, como é que fala assim, sua grade curricular de alguma maneira, né? Mas não dá. Então cada um tem que ver o que é melhor para si. Tanto que eu falo também, vou bater nesse vídeo de novo. Quem não sabe Nihongo, estude Nihongo. Porque Nihongo é uma forma de você aumentar os seus ganhos aqui no Japão, querendo ou não. Tá? Principalmente se você pretende morar no Japão pelo resto da vida. Tá?
porque a coisa está ficando estranha e pessoas que não sabem Nihongo estão ficando para trás cada vez mais. Então sugiro que estude Nihongo. Da mesma forma que eu estudo, eu não sei tudo Nihongo, praticamente eu sou Nihongo Wakaranai, tá? Mas eu venho estudando, continuo estudando, tá? Porque é aquela velha história. Quanto mais eu souber, menos, como é que se fala assim, dor de cabeça no futuro eu vou ter. Só que ainda assim eu preciso pegar pesado. Eu não pego tão pesado como eu deveria pegar para estudar Nihongo, mas deveria. Tá? Reconheço, como é que fala assim, que eu sou um asno nesse ponto também. Mas vida que se segue, tá? Mas vamos lá, a parte de educação aqui. A pesquisa do Ministério da Educação, Cultura, Esporte e Tecnologia constatou que o número de alunos do ensino fundamental e médio que não frequentam a escola atingiu mais de 340 mil no último ano fiscal, um aumento pelo 11º ano consecutivo. Tá? Antes que alguém venha me encher os picuar, eu já faço investimentos. Tá? Falar nisso, virou mês, eu preciso trazer para você como é que ficou. Deixa eu até abrir aqui, eu já estava esquecendo como é que ficou a minha carteira de investimentos, como é que se fala assim, do mês passado. É aquele compromisso que eu fiz para você, que eu abri aquela carteira de investimentos para poder mostrar para você como é que a coisa tá. Então vamos ver como é que ficou do último mês. Estou chegando lá. Pararam. Vamos lá, carteira de outubro. Ó, nós começamos no primeiro mês, deu 64 centavos de rendimento, de lucro. Segundo mês, japonês, como é que eu sei que é o primeiro mês? Porque ó, pra cá não tem nada, tá vendo? Não tem gráfico. Então começamos em julho. Aí o de agosto já foi para 3,15, mais que dobrou, tá? No terceiro mês ele pulou para 13,66. Também o que aconteceu? Apareceu, não é que apareceu, tá? Investimentos trimestrais, aqueles que só aparecem a cada 3 meses, dessa vez deu as caras. Então por isso que deu essa subida bem boa, por sinal. No quarto mês, no caso foi em outubro, deu R$ 10,33. Deu uma queda de R$ 3. Porque tem aqueles investimentos trimestrais. Só que dessa vez não apareceu os trimestrais. Mas apareceu o quê? Só os mensais e bimestrais. Então, no normal, sem contar os trimestrais, se eu for levar isso em um ano, eu já ganho R$ 120. Sem fazer força. Em um ano. É pouco, mas é aquela velha história. Por isso que eu quis abrir uma carteira e mostrar para você que o pouco a pouco ele vai crescendo. Tá vendo? Começou com 64 centavos. Olha a diferença de 64 para 10,30. E daqui 2 meses, por exemplo, vai entrar o trimestral de novo. Então, é um aumento maior, mas eu estou contando aqui com rendimento de agosto. Então, se eu contar só com esses números, eu teria R$ 120 ganhos em um ano, sem ter que fazer força, sem ter que ficar batendo cabeça. Mas é claro, se eu pegar esse dinheiro e o investimento que apareceu aqui, que ganhei de juros, eu vou reinvestindo, juntamente eu vou aportando com um pouco mais de dinheirinho que vai aparecendo, que eu vou ganhando, eu vou aportando ali também, fazendo investimentos. Então você vê que esse ganho é cada vez maior, ele é exponencial, ele está subindo. E aí? E é isso que eu quero para você, é isso que eu venho mostrando para você, tentando mostrar para você, que você também consegue ter esse tipo de coisa. Então, futuramente, eu vou conseguir futuramente, mantendo nesse ritmo, uma carteira de aposentadoria sem ter que
ganhando mensalmente sem ter que depender do governo, do INSS ou do Sakai aqui, do Sakai Hoken aqui no Japão, né? Então, como é que se fala? É lucro para mim? Pô, pra caramba. Como é uma coisa interessante para mim, eu estou mostrando para você que você também é capaz de você ganhar dinheiro também fazendo investimentos. Porque não dependa do governo, procure o seu futuro, pelo amor de Deus. Por isso que eu sempre procuro indicar para as pessoas. Estude, isso é primordial. Ou monte um negócio, tá? Ou invista da forma que eu estou investindo. Tem 3 modos, eu estou te indicando 3 caminhos para você ganhar dinheiro. Se você não fizer nenhum deles, aí o seu futuro vai ficar muito feio. A não ser que você tenha grana sobrando, como é que fala assim, à torta direito. Se você não tiver, é aquela velha história, da onde você tira e não repõe, ele acaba. Mesma coisa, um galão de água. Você vai bebendo água, vai bebendo água, vai bebendo água. Se você não colocar mais água ali, uma hora ele vai secar. É a mesma coisa a sua conta bancária. Por mais dinheiro que você tenha, dependendo, se você for tirando, e não repor, uma hora vai acabar. E a sua juventude, a sua saúde vão diminuir com o tempo. Não vai achando que você hoje é um super-homem, que amanhã você também vai ser. Que dependendo, pode acontecer um revés na vida e você se lascar, como aconteceu comigo. Tá? Então, tome cuidado nessa sua vida. Por isso que quem avisa amigo é, e é isso que eu venho tentando mostrar para você, te alertar. Aí no final do próximo mês eu mostro a carteira, como é que ficou os rendimentos para novembro. Tá? Mas espero que esse tipo de, como é que se fala, que esse tipo de vídeo que eu faço mostrando a carteira de investimentos ali, te mostrando as coisas, te dá uma perspectiva de você montar alguma coisa, fazer alguma coisa. Você vê que dá para ganhar dinheiro por mês? Dá para ganhar dinheiro por mês. Você vê que esse mês eu ganhei R$10,30. Só que, claro, é pouquinho, é pouquinho. Em vez de eu torrar, comprar um, como é que eu faço? Tentar torrar esse dinheiro com alguma coisa, eu pego esse dinheiro e compro mais ações. Japonês, mas tem ações que nesse preço tem muito mais baratos que isso. Tem Fiagros a R$7. Empresas de celulose a R$4. Então tem como investir? Pô, tem pra caramba. Tem empresas de celulose, papel e celulose, que daria pra, com esse rendimento, daria para comprar 2 cotas esse mês. Daria para comprar um Fiagro, dependendo. Né? Então, pô, tem coisa para dá para você fazer uma grana. Começar a fazer uma grana. Nem todo mundo começou grande. Comece pequenininho. Como é que faz assim? Seja humilde, comece pequenininho ali, igual que eu fui. Igual eu estou sendo também, não sou grande. Estou pequenininho ainda, mas você vê que esse pequenininho já está me gerando R$100 por ano. Não é por mês, é por ano. Tá? Mas é aquela velha história. Disso daí é só subida se eu continuar investindo. Aí depois vai ser no segundo, dependendo do segundo ano, em vez de ser R$100, pode ser 200. Ou mais de 200, 250. Isso vai depender da forma que você investir, da forma que você fizer seu aporte. Porque quanto mais você investir, mais você vai ganhar. Então eu estou naquele momento do investidor de acumulação. Quanto menos eu gastar, mais eu investir, mais eu vou ganhar no futuro. Aí é aquela velha história. O que você quer para você agora, o que você quer para você daqui 5, 10, 15, 20 anos. Porque o tempo vai voar. E se você não fizer nada, esse tempo vai te cobrar. Só para finalizar essa parte aqui, a colheita, a plantação, a semeadura, ela é opcional, tá? Mas a colheita, ela é obrigatória. Então, se você fizer alguma coisa, você vai colher aquela alguma coisa. Se você não fizer nada, você vai colher também o nada que você fez, que é o que é um grande nada. Então, né, mãos à obra. Mas continua aqui, de acordo com o resumo do Ministério da Educação, Cultura, Esporte e Desporto do Japão, 346.482 crianças faltaram à escola durante 30 dias ou mais nas escolas primárias
e secundárias de todo o país no ano passado, com um aumento de mais de 47 mil em comparação ao ano anterior, marcando que aumento de 15% pelo 11º ano consecutivo. Então você vê que do ano passado para cá aumentou em mais de 15% o número de crianças que estão faltando na escola por mais de um mês. Tá? Destes, 130.370 eram alunos do ensino fundamental, um aumento de 5 vezes o número de 10 anos atrás. E de 216.112 alunos do ensino médio, de 2,2 vezes 10 anos atrás. Além disso, o número de estudantes do ensino médio aumentou pelo 3º ano consecutivo para 68.770. Quanto aos motivos para não ir à escola, a resposta mais comum foi a falta de motivação para a vida escolar, com 32,2%. Então já dá para você ter uma ideia que tem muito pai irresponsável. Por quê? Meu filho não quer ir para a escola, pai. Então tá, então fica em casa aí. É isso que esse dado estatístico está trazendo. Falta de motivação para a vida escolar, 32,2%. Então você vê que é muito alto. Então você vê que a molecada está muito, como é que se fala? Você vai mamar. E nisso você vê que, não quero ir para a escola. E o pai, em vez de pegar em cima, não, fica em casa então. Fica em casa e não me enche o saco. É mais ou menos por aí. Japonês, poderia ser doença? Não, porque tem aqui. Olha só, seguida de ansiedade e depressão, com 23,1%, que você vê que é outra categoria, e distúrbios do ritmo diário, em 23%. O que seria distúrbio do ritmo diário, eu não faço ideia. Eu não faço ideia que seja isso. Porque ritmo diário é aquela coisa normal do dia a dia. Distúrbio é algo fora do normal. Está causando um distúrbio ali no ritmo diário. Mas a ponto de algo diferente acontecer e a pessoa deixar de ir para a escola mais de um mês, é tenso, né? Então você vê que os valores aqui no Japão estão mudando. Além disso, número de casos reconhecidos de bullying foi de 588.930 casos em escolas primárias, 122.703 casos em escolas secundárias, 3.324 casos em escolas de necessidades especiais. Então o número de casos aumentou em mais de 50 mil. Então você vê que desde que eles começaram a fazer categorização de situações, você vê que esses números aumentaram. Aí entra aquela parte pedagógica da escola, etc. Eles estão fazendo alguma coisa? Não. O governo está pedindo para as escolas estão fazendo? O governo está. Você vê que todo ano o governo lança campanha. Porque todo ano tem molecada que faz e vai para a terra do pé junto. Porque geralmente quando a molecada faz esse tipo de coisa assim, eles acabam sempre deixando uma cartinha falando assim: pai, gomenasai, mãe, desculpa, pai, desculpa, eu tô assim, assado, e eu vou fazer e vou para a terra do pé junto. Eles sempre deixam uma cartinha, então sempre acontece alguma coisa assim. Tá? Então o governo, ele sabe desse tipo de coisa, ele pede para as escolas fazerem alguma coisa, ele pede às escolas fazerem alguma coisa, não. Tá? Por isso que, se você não proteger o seu filho também, dá problema. Por que você acha que muitos pais, naquele caso ali de 32,2%, ele está falando, não quer ir para a escola? Não vai. Porque dependendo, é mais fácil ele ter um filho ali em casa, que a saúde dele vai estar muito menos em risco, do que se for para a escola e ficar tendo bullying e chegar ao ponto da pessoa chegar e... Entende? Então é complicado pra caramba. Os números de casos reconhecidos como situações graves, como suicídio, né? Que não pode falar essa palavra aqui no YouTube, ou recusa de frequentar a escola devido a bullying,
aumentou em mais de 380 casos, chegando a 1.306 casos, né? E quase 40% dos casos não foram reconhecidos como bullying pelo governo. A escola até que fosse determinada que era uma situação séria. Então a escola tinha que determinar para o governo determinar certas coisas. Relativamente ao aumento no número das crianças que não frequentam as escolas, o Ministério da Educação aqui do Japão diz: pensa-se que é necessária uma mudança na consciência dos pais de que a educação precisa ser adaptada à situação da criança por trás. E é necessário apoio. Por isso que eu falo que alfabetização é uma coisa, educação é outra. Então tem pais que acham que a escola tem que educar. Não, a escola não tem que educar. A escola tem que alfabetizar. E é isso que os pais jogam. Eles pegam toda a responsabilidade de pai e jogam na escola. Ó, o pai tem que educar, a escola tem que educar, a escola tem que alfabetizar. Não. A educação vem de berço. A alfabetização vem da escola. E é isso que as pessoas têm que aprender a discernir. Tem que aprender, como é que se fala assim? A separar as coisas. Por isso que interpretações, saber interpretação do texto, saber interpretar as coisas é muito primordial. E é coisa que muita gente não sabe. É nisso que ela acha que tudo é um balaio de gato só na cabeça dela. E aquela coisa na cabeça dela é uma verdade absoluta. E não é. E é isso que as pessoas têm que aprender a fazer. Por que eu falo esse tipo de coisa? Mais de 90% das pessoas que vêm me xingar no canal nunca tem um respaldo 100%. Ela sempre coloca uma coisa que acha que é da cabeça dela. Esse é o grande problema. Entre ser a cabeça dela e um axioma, são duas coisas diferentes. E se eu usar a palavra axioma, muita gente não vai saber o que é. Porque estudou? Deveria ter estudado, mas não estudou. Tá? Então, se eu usar palavras difíceis, as pessoas não vão entender. Por isso que eu procuro falar o mais simples possível. Japonês, mas o que é axioma? Verdades universais que nunca mudam. A gravidade puxa para baixo. É um axioma. Tá? Não tem. Você vê que a gravidade nunca vai te empurrar. Ela sempre vai te puxar. Então, são coisas que nunca mudam. Isso é axioma. Tá? O axioma não pode ser alterado por nada. Nada. É a mesma coisa, igual a ideia da lei de Deus. Você vê que Deus fez as leis dele, de acordo com a Bíblia, você vê que nem ele vai contra a lei dele. Porque se ele fosse contra a lei dele, ele já não seria um axioma. Então você vê que tem coisas que as pessoas falam: ah, mas Deus não me ajuda, porque Deus não vai contra a lei dele. Ele fez a lei dele. Deus te deu o livre-arbítrio. Escolha por si só. Faça por si só. A escolha é tua. A partir da hora que eu te dou o livre-arbítrio, eu não vou fazer nada por você. As pessoas ainda não aprenderam isso. Se a pessoa acredita em Deus, acredita na Bíblia, acredita no livre-arbítrio, ela tem que fazer tudo por ela. Deus não vai fazer nada por ela. Porque Deus já deu o livre-arbítrio. Isso é um livre-arbítrio, livre escolha. Habitar livremente. É isso que as pessoas não entenderam. Infelizmente. Tá? Só para finalizar o vídeo aqui. Então, acrescentando que houve casos em que as escolas foram incapazes de responder sistematicamente ao bullying, resultando em situações graves, como suicídio, né? E gostaríamos de encorajar a detecção precoce e a resposta em relação ao bullying. Então você vê que tem certas coisas que, mesmo que o pai fale assim: ah, vamos deixar o moleque em casa para não trazer mais problemas, ele não está solucionando o problema, ele só está jogando um pano quente em cima. Então é perigoso esse tipo de coisa pra caramba. Ele ensina ao filho dele que qualquer coisa ele pode desviar dos problemas também, né? Que é educação, diferente de alfabetização, né? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui. E eu espero que essas palavras te ajudem de alguma maneira, porque você vê que a coisa está ficando cada vez mais tensa aqui no Japão. Que esses dados são preocupantes, se você levar em conta o futuro do país, que a molecada é o futuro do país, né? Eu vou ficando por aqui e Maido!